Entre 22 e 24 de novembro de 2015, a Associação Brasileira de Canais Comunitários, ABCCom, realizou em Brasília, no Distrito Federal, o Fórum ABCCom 2015, TVs Públicas em Primeiro Lugar. O encontro reuniu, além de representantes de TVs comunitárias de todo o país, autoridades e entidades que lutam pela democratização da comunicação. A primeira pauta da agenda foi a abertura realizada na sede da entidade, na capital federal, e transmitida ao vivo pela TV Comunitária de Brasília. Os presentes à abertura somaram 280 anos de experiências vividas dentro de TVs comunitárias. As lideranças deram seus testemunhos dessas trajetórias de dedicação à causa da comunicação comunitária. Nós queremos a mesma coisa na portaria 489 sobre as TVs comunitárias no modelo digital da onda aberta. Nós queremos desburocratizar essa portaria que burocratiza muito o nosso acesso. Nós queremos aí também essa política nacional de mídia comunitária, queremos a nossa TV comunitária por satélite DTH. Em suma, basicamente, é muita luta. E encerro aqui a abertura desse fórum ABCCom 2015, TVs Comunitárias do Brasil, agradecendo a presença de todo mundo e a contribuição aqui, ao vivo, e a você que está em casa nos assistindo, pela TV, canal 12 aqui em Brasília na NET, ou pela internet também. Nosso aplauso para você que nos assistiu. Após a abertura, os associados se reuniram para um registro fotográfico. Já no segundo dia do Fórum ABCCom 2015, TVs Públicas em Primeiro Lugar, a programação começou com uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal, aberta pelo senador Paulo Paim e presidida pelo senador Hélio José, que teve como tema os desafios da comunicação pública e dos direitos humanos na TV aberta e por assinatura, no canal da cidadania e na banda larga. Esta foi uma das mais expressivas ações do Fórum, que possibilitou um amplo debate sobre a democratização das comunicações do país. Estiveram presentes o presidente da Associação Brasileira de Emissoras Públicas Educativas e Culturais, Israel Vale, o presidente da ABCCom, Paulo Miranda, a primeira vice-presidente da Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas, Evelyn Maciel, a representante do Fórum Nacional de Democratização da Comunicação, Bia Barbosa, o assessor do secretário executivo do Ministério das Comunicações, Otávio Pieranti, o secretário do Audiovisual do Ministério da Cultura, Paula Ribeiro, o secretário de Comunicação Integrada da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Alessandro Godinho, e o superintendente executivo de Relacionamento Institucional na Empresa Brasil de Comunicação, EBC, André Barbosa. Mas, enfim, estamos a instaurar um debate aberto e participativo acerca de um assunto espinhoso e delicado para muitos, para nós fundamental, que indiscutivelmente incomoda os gigantes da indústria cultural brasileira. Os desafios da comunicação pública e dos direitos humanos nas TVs abertas e por assinatura e na banda larga no Brasil. Presta-se a discutir as providências que devem ser tomadas para sanar os problemas da área reclamados e muito pela população. Como se sabe, desde o início deste milênio, a comunicação brasileira mudou muito e vai mudar muito mais. A partir do apagão analógico que se avizinha e a implantação no país do modelo digital de televisão. Do mesmo modo, a extensão da banda larga pelos municípios brasileiros vai certamente impactar a cultura e o cotidiano de toda a população. Na verdade, com o advento da tecnologia digital, cada cidade brasileira poderá dispor em seu território de um canal de televisão, o canal da cidadania. Passo a presidência para o senador Hélio José. É com muita alegria, senador Paulo Paim, que Vossa Excelência nos preside, e essa audiência é de caráter fundamental e ela é feita exatamente nos direitos humanos, porque a gente entende que essa questão das TVs abertas e por assinatura de banda larga no Brasil tem que ser realmente democratizada de uma forma a atingir a grande massa e dar condição para que as TVs e as rádios comunitárias sobrevivam, que o problema é de sobrevivência, porque elas estão existindo, mas muitas vezes não tem uma regra, um regramento que permite com que elas
elas funcionem de uma forma adequada. Eu já tenho ido no Ministério das Comunicações conversei com o Bezuíno umas 2 ou 3 vezes, ex-ministro, já conversei agora com o André Figueiredo uma vez. Daqui dessa audiência nós vamos fazer outra audiência com o ministro André Figueiredo para levar a ele o relato dessa discussão que nós vamos fazer aqui, né? No sentido de a gente estar democratizando e estar permitindo a sobrevivência desse setor. Importante de que a gente precisa trabalhar o canal da cidadania, porque o canal da cidadania é também criado no decreto 5.820, ele tem essas características de atendimento àquilo que é um velho sonho das emissoras comunitárias e tornar-se também uma emissora aberta. Emissoras abertas. Então, são essas as possibilidades que nós temos. A expansão da rede pública pela IBC, porque eu acho que é fundamental que a rede pública possa ter penetração em todo o Brasil, e aí vai um alerta, nossa preocupação lá no Gired, nossa preocupação junto ao ministro também, que conversamos através de uma oportunidade que nos deu o ministro Edinho de conversar com o ministro André Figueiredo numa audiência, e pedir a ele para que não esqueça da possibilidade de trabalharmos juntos para o interior brasileiro receber TV digital também, porque não está garantido que nós, a partir de 2018, tenhamos o mesmo empenho que vai ter o Gired, vai ter todos nós agora para as cidades acima de 100 mil habitantes. Quer dizer, dali para frente a gente tem um ponto de interrogação. Esse ponto de interrogação, eu espero haja sensibilidade das autoridades brasileiras de não fazermos 2 Brasis. Um Brasil digital, um Brasil com 4G, um Brasil que tem recursos, um Brasil onde você vai fazer redundância no acesso à digitalização, e o outro Brasil atrasado, outro Brasil sem ainda TV digital, com TV analógica, usando 2G, né? Nem 3G, nós poderíamos dizer. Então, acho que essa dicotomia aí, nós precisamos lutar contra ela. O primeiro desafio que eu queria colocar é a questão do acesso. Novamente, citando o André aqui, ele falou do esforço que vem sendo feito pelo governo federal para expandir a rede pública de comunicação, mas a gente viveu muito recentemente, e isso foi tema de várias audiências públicas, inclusive aqui no Senado Federal, um risco muito grande de garantir espaço para os canais públicos de comunicação no processo de digitalização da radiodifusão. Em primeiro lugar, porque uma parte da faixa do espectro eletromagnético onde esses canais estavam alocados foi desocupada para a internet 4G. Né? Houve o leilão da chamada faixa dos 700 MHz e os canais públicos que estavam alocados ali tiveram que ser realocados num trabalho que foi feito pelo Ministério das Comunicações em conjunto com a Anatel. Houve uma briga muito grande naquele momento, liderada pelas organizações do campo público, para garantir que esse processo de realocação não significasse ausência de canal para essas emissoras que já existiam e que sofriam um risco de perder espaço no espectro. O outro desafio é justamente o processo de digitalização, quer dizer, quem vai financiar e como nós vamos financiar a digitalização de todo o parque de produção das emissoras, principalmente das emissoras comunitárias, né, que já lutam pela sua sobrevivência no sistema analógico e que agora vão ter que passar a emitir no digital. Então, essa é uma preocupação que a gente tem para que a gente não corra o risco de, a partir de 2000, ou a partir do ano que vem e em 2018, se quando de fato acontecer o switch off, como que a gente vai continuar garantindo que essa parte mínima hoje, que já é reservada para o sistema, que na verdade não é reservada, mas que é ocupada pelo sistema, pelos meios comunitários e pelos canais públicos não desapareça. O outro debate é sobre o espaço que a gente vai ter e que a gente precisa garantir que continue existindo para os novos canais públicos que foram previstos no decreto da TV digital. Foi falado aqui sobre o canal da cidadania, mas o decreto que instituiu o modelo de TV digital no Brasil, ele previu o canal da cultura, ele previu o canal da educação, né? E esses canais hoje, além de não existirem, né, que estão em processo de serem criados, a alternativa que está sendo colocada para
para uma criação imediata desses canais é eles ocuparem uma faixa da multiprogramação da TV Brasil nas cidades onde a TV Brasil já existe. Obviamente, nós não somos contrários a isso. A gente acha importante ocupar esse espaço para que esses canais venham ao ar e a população passe a ter acesso a mais um canal, ou a mais 2 ou mais 3 canais em cada localidade para a comunicação pública. Só que nós não podemos achar que essa é a solução definitiva, porque o que previu o decreto da TV digital foi que fossem criados canais específicos e não que eles ocupassem uma faixa da programação de cada uma dos locais onde a TV Brasil já emite, já chega para a população. Então, eu acho que seria importante, não sei se o Otávio vai falar um pouco sobre isso, mas acho que seria importante a gente fazer esse debate de forma mais ampliada com a sociedade, para a gente garantir que essa seja uma medida de transição, para que a gente chegue no momento em que a gente consiga ter um canal integralmente para o canal da cultura, um canal para a educação e os canais da cidadania nas diferentes localidades. E é importante dizer também que esses canais precisam ter caráter público, porque a tendência que existe, inclusive em função da baixa cultura de comunicação pública no nosso país, é de que esses canais sejam rapidamente transformados em canais estatais. Se a programação do canal da educação for uma programação desenhada e organizada integralmente pelo MEC, a gente está falando de mais um canal estatal, a gente não está falando de um canal público. A mesma coisa vale para o canal da cultura. E o nosso querido Paulo Ribeiro está aqui e já sabemos que as intenções muito positivas do Ministério da Cultura não são construir um canal estatal do Ministério da Cultura, são de ter um espaço para a cultura, que obviamente em algum momento vai falar das ações do Ministério da Cultura, mas que será um canal em que a sociedade vai poder expressar a sua diversidade e ter espaço para veiculação de produção independente, para a riqueza de produção do audiovisual que a gente tem no nosso país. O meu tempo está acabando e eu queria falar rapidamente de outros 2 desafios que eu acho que estão colocados para além do acesso. Eu acho que um deles continua sendo a questão do financiamento, né? Nós precisamos regulamentar a contribuição para o financiamento da radiodifusão pública. A não regulamentação dessa contribuição hoje tem feito que parcela significativa desse recurso tenha ido só para a EBC, enquanto a gente precisa garantir que esse recurso vá para a rede de comunicação pública como um todo, né? E aí, quando a gente fala como um todo, a gente precisa pensar nos municípios, a gente precisa pensar nos canais locais, a gente precisa pensar nas TVs comunitárias e nas rádios comunitárias. Mais do que dar voz a um ou a outro, é a questão do ambiente público de comunicação, que eu acho que é o tema mais importante que a gente precisa trabalhar. Ou seja, se tivermos um ambiente saudável, como prevê a Constituição de 88, onde tenhamos as 3 dimensões da comunicação, a comunicação privada, porque muitas vezes a gente vai defender a comunicação pública e parece que a gente é contra a comunicação comercial privada. A comunicação comercial privada ela tem um papel fundamental na organização da comunicação, da troca de informações, na busca ao mercado, no dinamismo das tecnologias, em trazer grandes eventos e tal, mas ela não pode ser sozinha dar conta da comunicação de um país com a diversidade e a dimensão do Brasil, por exemplo. Nós vivemos um país hoje que é um país da histeria por audiência. Tudo o que acontece é para se ganhar 30 segundos de audiência. Toda a lógica é a lógica dos 30 segundos. Todo mundo tem que se expressar em 30 segundos. E nem tudo é creme dentifrício ou sandália havaiana que se pode vender em 30 segundos. Não se vende política pública em 30 segundos, não se vende educação em 30 segundos. Vou trazer o tema saúde aqui, porque eu tenho muito respeito pelo que os profissionais de saúde entendem da comunicação pública. O profissional de saúde sabe perfeitamente que uma comunicação pública efetiva e eficiente melhora a saúde do cidadão. E acho que eles têm uma experiência de muitos anos em comunicação, já fizeram 10 conferências de comunicação e saúde. Eu acho que eles precisam estar muito próximos quando a gente citar cultura, educação, a gente não esquecer de saúde, porque a experiência deles é muito importante, a compreensão deles é muito forte do papel da comunicação pública. E talvez na saúde seja onde a gente tenha a maior compreensão da sociedade de que é um direito do cidadão. Então, a saúde pode ajudar muito na compreensão de que a comunicação pública é um direito da sociedade, um direito de todo cidadão. A Constituição fala em 3 dimensões: a comercial privada, a do Estado e a da sociedade. Só que isso durante 25 anos não foi regulamentado. E quando alguma coisa não é regulamentada,
O privado faz o que quer, porque o privado só não faz o que é proibido, e o público não faz nada, porque o público só pode fazer o que é permitido. O público só trabalha naquilo que está regulamentado, regimentado, estatutarizado, ou seja, o público só pode investir recursos públicos naquilo que está devidamente regulamentado. E o privado não. Então, o que aconteceu foi uma distorção na sociedade brasileira, onde o privado se desenvolveu potencialmente mesmo, quer dizer, nós temos televisões que são referências no mundo. A Globo é uma referência no mundo, a Record está em mais de 200 países, ou quase 200 países, e a comunicação pública ficou mesquinha, restrita, apequenada, não dando conta do tamanho da diversidade da sociedade. E quando o governo se expressa no Brasil, ele se expressa em 30 segundos. Precisamos avançar em vários pontos em relação à comunicação pública no país. Certamente um deles é a sustentabilidade. A contribuição ao fomento da radiodifusão pública, pensada na lei que criou a ABC, na medida provisória e depois na lei que criou a ABC, ela resolve parte do problema, ela ainda não está regulamentada, ela passa por uma disputa judicial, mas quando esses recursos estiverem liberados, ela resolverá parte do problema. Não serão recursos suficientes para manter todo o sistema público de radiodifusão. O equacionamento, a solução dos problemas de financiamento da radiodifusão pública no país passam por essa casa, assim como passam pela Câmara dos Deputados. Contamos, todos nós que atuamos nesse setor da radiodifusão pública, seja no governo, seja na sociedade civil, seja nas próprias emissoras públicas, contamos com a sensibilidade do Congresso Nacional, contamos com a capacidade de trabalho do Congresso Nacional para solucionar, para encontrar os melhores mecanismos para que a radiodifusão pública possa efetivamente não apenas cumprir o comando constitucional, que é o de complementaridade dos sistemas público, privado, estatal, mas ganhar força, poder realizar o debate público, poder se fortalecer não só na televisão, mas também no rádio e na mídia impressa. Tem uma frase do Guimarães Rosa que eu acho muito interessante, que eu acho que é muito apropriada para nós nesse momento. Ele diz que obedecer é mais fácil do que entender. E eu entendo, o meu entendimento é que as rádios e TVs comunitárias devem ser instrumento de promover, de criar as condições para que a gente possa entender esse país. E não obedecer determinadas regras, né, determinados ordenamentos que acabam restringindo, né, a liberdade e o próprio desenvolvimento. Aí mais é desenvolvimento humano no sentido de romper com os seus limites hoje do próprio conhecimento, avançar nesse sentido. A pergunta que me fazem muito na rua: e aí, Santiago, e o canal aberto, sai ou não sai? Eu confesso a vocês que fiquei um pouco decepcionado aqui porque eu não ouvi o nome de Sete Lagoas na lista. Então, a pergunta que eu faço ao operante é o seguinte: é possível manter um contato direto através da BCCOM, no que foi falado no ano passado, com as pessoas que aqui estão, que são os diretores dos canais comunitários, que são filiados à BCCOM, para que a gente tenha noção de como está o processo da nossa cidade, se esse prefeito solicitou o canal, como que está, qual o número do processo, o que precisa, o que nós podemos auxiliar, porque o prefeito me pergunta: e aí, Santiago, como é que está lá em Brasília? Aí eu vim cá para perguntar a vocês. Então, eu não sei realmente o que está acontecendo no processo da minha cidade. Então, é uma pergunta que eu não vou poder responder assim que eu voltar, né, que eu tenho lá o contato direto com todos eles, tem um programa que eu faço na TV, e eu sempre falo: estou indo para Brasília para trazer, quem sabe, uma solução. Mas pelo que o Pierante falou aí, daqui a um ano deve chegar no Senado esses 20 e alguns que ele disse, e aí a previsão seria de mais, talvez aí um ano. Então, eu poderia dizer que Sete Lagoas, daqui a 2 anos, pode pensar em alguma situação de ir para o canal aberto, né? Desde que a gente estivesse nessa lista aí. Então, a colocação que eu faço é essa. E uma outra colocação muito simples também, que eu acho que deveria ser pensado aqui sobre o canal da cidadania, de várias cidades que prefeitos não vão pedir o canal da cidadania. Aí como que fica essa cidade? Muito obrigado, e eu espero que eu tenha feito a pergunta em nome de todos aqui. E só para reforçar no final, o que foi falado no ano passado, aquela ligação do Ministério com a ABCCOM, e nós que estamos aqui, nós gostaríamos de um tratamento especial do Ministério para a gente acompanhar os projetos das nossas cidades. Obrigado. Então, eu acho que há uma confusão nesse sentido. Obviamente que os canais comunitários tinham que ter condições de fazer publicidade. E
Porque nós fizemos uma denúncia aqui na sua presença, na última audiência aqui, exatamente sobre um pedido feito pela ABSECOM, em nome dos canais comunitários, do canal nacional por satélite. E esse processo que o Paulo citou aí, de não sei quantas, 700 páginas, 800 dias, etc., chegou à conclusão de que o que está escrito na lei 12.485 não é mais para ser cuidado pela Anatel. Olha, durante 20 anos surgiram canais comunitários com o mesmo texto da lei. Então, os burocratas da Anatel descobriram, depois de um estudo meticuloso de 20 anos e não sei quantas horas de estudo, um parecer que joga para a Ancine. Fica uma bola para uma bola para outra, e os canais comunitários, o canal comunitário nacional, que vai ser forte, porque vai estar presente no maior número de assinantes do Brasil, ainda não surgiu. Muito obrigado. Sonhos esses, senador, a todos da mesa, que a gente tem uma preocupação muito grande de ser uma hora destruído, porque são pessoas aí que estão há 20 anos nessa luta, nessa angústia, e nós, nos últimos anos, estamos vindo aqui, né? E como o Sete Lagoas falou, a gente sai dos nossos municípios com todas as nossas dificuldades, vem para cá, chega de mão vazia e volta de mão vazia, usando só uma analogia aí, né? A gente volta com muito pouco avanço. Então, eu não gostaria de ver mais companheiros desistindo, né? Nós já tivemos vários casos, Paulo Miranda sabe disso, Fernando Mauro sabe disso, de pessoas que desistiram. A gente tem muito mais apoio das operadoras, que são aí as detentoras, que é a NET, Supermídia lá em Votorantim, do que, propriamente dito, dos órgãos públicos. Então, esse desabafo, essa ansiedade de que a gente possa ter alguma coisa concreta em algum momento, ela é muito grande. Eu espero que eu tenha falado por mim e por cada uma dessas pessoas que deixaram as suas cidades para estar aqui hoje. Muito obrigado. O que a gente tem notado, e é uma discussão que a gente vem tendo, que ela precisa ser tratada com muita tranquilidade, com muita calma, é a questão da audiência. A gente entende, nós estamos conversando sobre isso ainda, que você fazer uma estratégia, desenhar um planejamento só baseado na audiência, você concentra, você não democratiza o investimento. Tá? Você vai concentrar sempre, porque o investimento ele não é finito. O investimento em determinadas ações ele tem um tamanho que você não consegue contemplar todo mundo. Ou seja, você vai direcionar para quem tem mais audiência, na forma como está colocado hoje. A gente acredita que isso tem que ser conversado, tem que ser revisto, tem que ser novamente trabalhado para que veículos menores também tenham o seu quinhão de participação na mídia de governo. Eu gostaria de reforçar a questão da democratização e da diversificação da mídia do governo. A gente, nos últimos 10 anos, nós evoluímos, o governo federal evoluiu de um patamar de cerca de 200 veículos programados. Hoje a gente já programa mais de 4.000 veículos com as campanhas de governo. Então, esse horizonte, nesses 10 anos, a gente vem buscando essa questão da democratização e da diversificação da mídia, né? Sabemos que são sabedores que temos um campo para avançar, né? O recurso, como eu disse, ele é finito, então a gente não consegue atender às expectativas de todo mundo, mas a gente busca na democratização e na diversificação ampliar essa comunicação de governo. Eu queria reforçar a questão da audiência, deixar bem claro que a audiência ela é importante sim, mas ela não é o único fator. Existem outros fatores técnicos que devem ser colocados na hora de você fazer uma programação. Então a gente tem que trabalhar dessa forma, procurando ampliar aí a comunicação de governo. Ao final do encontro, autoridades fizeram um balanço da audiência. De alguma forma, traz sempre avanços. O que nós estamos querendo, que eu acho que é muito bom para todos nós, é nosso canal digital. Eu acho que isso vai demonstrar um marco, não é, para a expansão, para o desenvolvimento das TVs comunitárias no Brasil, e nós vamos tê-lo. Agora, quanto à questão das TVs comunitárias, eu penso que aqui no Senado da República nós temos que ter sim um trabalho como vem sendo desenvolvido pela ABSECOM, inclusive pelo próprio Instituto ABSECOM também, que está lutando pela TV digital.
é mais do que isso, é fazer com que as TVs comunitárias sejam muito bem representadas e, como ficou demonstrado aqui, nós não recebemos verba nenhuma. Quer dizer, nós prestamos um serviço comunitário, inclusive de utilidade pública fundamental. Essa audiência foi muito importante, porque aqui tivemos a presença do Ministério das Comunicações, do da Secretaria de Comunicação também da Presidência da República, SECOM, e tivemos também a presença dos diversos representantes das TVs comunitárias deste país, né? Então foi um debate muito importante, onde pôde se esclarecer uma série de dúvidas, inclusive também com a participação do representante do Ministério da Cultura, né? Então eu creio que o Senado Federal, que a Comissão de Direitos Humanos, deu um avanço, uma caminhada no sentido de melhor ter entendimentos com relação a tornar-se realidade para o nosso país a questão da TV comunitária tão importante para as comunicações. As TVs comunitárias, como todas as emissoras de TV do país, elas são prioritárias porque o governo federal quer fazer uma comunicação de qualidade. E tem alguns objetivos também, como a democratização, a diversificação da mídia, que abrange todos os veículos, não só a TV comunitária, mas outras também, rádios comunitárias também. A gente vem trabalhando uma forma de tentar destravar isso, né? Porque hoje as rádios comunitárias não podem receber recursos, só apoios culturais, mas eu estou dizendo isso que todos os veículos são prioritários para o governo. Porque o governo tem que levar a sua mensagem onde está a população, e todos os veículos atingem toda a população. Então, quanto mais você falar, quanto mais você diversificar a mídia, mais possibilidade de alcançar aquele objetivo você vai ter. Então, o governo pensa dessa forma que a gente está agindo. Em especial, eu diria que joga um papel fundamental neste debate a EBC, que veio aqui representada pelo seu superintendente, André Barbosa, porque já convive com os canais comunitários há muito tempo e, portanto, é uma das entidades do grupo de comunicação pública que a gente pode chamar de irmã rica, né, entre as TVs públicas, e nem é tão rica assim. Poderia ser mais se a taxa de radiodifusão pública fosse realmente destinada para a EBC, como nós defendemos que o seja, e que possa financiar o sistema público de comunicação, como nós realmente desejamos que isso aconteça, porque este é o preceito legal, ou seja, é o desejo do legislador, ele tem que virar a verdade, e às vezes ele não vira por conta de uma regulamentação que não é feita. Eu acho que o debate é sempre positivo e as questões que ficaram são sempre questões que precisam ser resolvidas, como a questão da sustentabilidade e financiamento dos canais comunitários e a ida dos canais comunitários para mais um sistema de TV por assinatura, no caso o sistema de satélite, que é o DTH. Você pegar a Sky consciente de que tem esse compromisso cívico, esse compromisso público, ela já destinou um canal, o canal 377, para a TV Comunitária Nacional e ainda não está programando esse canal. Por quê? Porque ainda tem que ter um debate sobre qual é a entidade legítima para gerenciar esse canal comunitário nacional. Esse debate é um debate capitaneado pela ABSECOM, com o meu apoio, com o apoio da CESP, com o apoio da ABSECOM, enfim, e que em algum momento esse canal vai ter que se transformar numa realidade. Ele só se transformará em realidade quando os canais comunitários ocuparem esse espaço. Não é qualquer entidade. A legislação é muito clara. Esse espaço é reservado para um canal comunitário. E como o canal é nacional, ninguém melhor do que os próprios canais comunitários para poderem fazer a gestão desse sinal, dessa programação. Hoje nós concretizamos aqui um possível apoio institucional financeiro do Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras. Conseguimos também desburocratizar um documento na Presidência da República que as TVs comunitárias muitas não conseguem, porque as empresas de TV a cabo não dão esse documento que comprova a existência da TV comunitária. A partir de hoje, as próprias TVs comunitárias podem se autodeclarar existentes, de acordo com o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, quer dizer, assina esse documento e prova nossa existência junto à Presidência da República, sem depender das empresas, que há muitas boicote contra as TVs comunitárias. Além disso, essa comissão se comprometeu a levar para a Telebrás, a levar os nossos pleitos para o Ministério da Comunicação, Ministério da Cultura, a Anatel,
né? E na Anatel, principalmente, a gente tem uma briga muito grande, um processo já de mais de 700 páginas, que nós queremos colocar no ar com urgência, para beneficiar o povo brasileiro com uma outra comunicação, que é uma TV comunitária por satélite, é uma lei 12.485 de 2011, que garante isso, a lei é aprovada pelo Congresso Nacional. Quer dizer, cabe à Anatel, cabe às empresas que atuam no Brasil na TV por assinatura por satélite obedecer à lei. E a Sky se recusa a nos colocar no ar. Coloca a existência do canal comunitário, está lá, mas é uma TV fantasma, ninguém vê nada, porque nós ainda não estamos botando a nossa programação lá dentro. A programação prosseguiu no período da tarde na sede da ABSecom com um debate entre os gestores e TVs comunitárias. Dentre outros temas, a mesa debateu a interatividade na TV digital e TV comunitária por satélite com o diretor da EBC TV Brasil, Nilson da Silva. Mais uma vez, houve transmissão ao vivo da TV comunitária de Brasília. O fórum também possibilitou um encontro no Ministério das Comunicações, no qual os representantes das TVs comunitárias foram recebidos pelo secretário executivo Francisco José Pontes Ibiapina e o assessor Otávio Pena Pierante, que, dentre outros assuntos, debateram a disponibilização de um canal nacional via satélite. O secretário executivo informou que o Ministério das Comunicações está aberto ao diálogo e considera importante a pauta das TVs comunitárias. Nós podemos ter um diálogo franco com a representação de várias TVs comunitárias de todo o Brasil. Podemos ter uma visão bastante realista do que acontece no dia a dia, de como essa radiodifusão comunitária se estabelece, como ela consegue sobreviver. E isso vai nos ser muito útil para que nós possamos acompanhar e, claro, dentro das possibilidades do Ministério das Comunicações, incentivar e apoiar essa atividade. Recebemos essa demanda na reunião de hoje, da questão do carregamento de um canal nacional via satélite. Vamos resgatar esse assunto, vamos verificar em que pé está o andamento desse processo, para que nós possamos dar seguimento a ele e atender a essa demanda da radiodifusão comunitária. O ministro André Figueiredo, ao tomar posse no Ministério das Comunicações, ele estabeleceu que o diálogo é a peça-chave no nosso dia a dia. Então, a pauta da radiodifusão comunitária, ela vai ser tratada assim como todas as outras pautas importantes para o Ministério. Iremos discutir, iremos avaliar, iremos encaminhar todas as demandas que nos chegarem. Sabemos que a radiodifusão comunitária, ela tem o seu valor, ela tem o seu papel importante junto à população brasileira. Esperamos contribuir para que esse papel seja cada vez mais fortalecido. A fim de estabelecer as diretrizes de trabalho do Instituto ABSecom, seus componentes reuniram-se em Assembleia Geral, na qual foi definido que a sede do Instituto passa a ser na capital federal. No terceiro dia, aconteceu na Câmara dos Deputados o relançamento da Frente Parlamentar Mista de Defesa das TVs Comunitárias, cuja coordenação é do deputado por Minas Gerais, Adelmo Leão. Houve a presença de deputados de várias regiões do país e do senador Hélio José. Primeiro dizer que é uma frente mista do Senado e da Câmara. Na Câmara nós temos mais de 100 parlamentares que subscreveram a adesão à Frente Parlamentar em Defesa das TVs Comunitárias. Certamente esta adesão significa também um comprometimento no sentido de estar participando de debates, valorizando as TVs e rádios comunitárias como instrumento de construção do Estado democrático de direito, como valorização das comunidades locais, regionais, da cultura, da arte, das experiências locais. Eu considero que isto é fundamental para a construção do que nós queremos esse Brasil, como um Brasil democrático, participativo, onde que as pessoas sejam bem informadas, onde que as experiências e o conhecimento possa ser compartilhado e o espaço comunitário é espaço de compartilhamento de cultura, de conhecimento, onde as informações possam chegar a cada um, a cada pessoa, a cada cidadão e cidadã. E nós sabemos que informação é poder, portanto, é um processo de empoderamento, de fortalecimento da cidadania, e é isso que nós queremos.
Nós queremos que também as rádios e TVs comunitárias possam participar das conquistas, né, e dos recursos disponíveis do ponto de vista das boas informações, da publicidade, quando os governos, sejam eles dos municípios, dos estados, da União, em toda a sua dimensão, precisam comunicar, né, precisam falar e querem falar e devem falar com a comunidade. Tem a mídia maior, não é? A estrutura hoje dominante, a mídia comercial, que tem um poder bastante difuso, mas a mídia local, ela dá mais tempo, ela dá mais oportunidade, ela garante que as informações possam chegar com mais inteireza a cada uma das comunidades. Eu sempre sou daqueles que nós temos que estar com o pensamento no mundo, mas os pés fincados no chão, no território onde você mora. O melhor lugar do mundo é onde a gente mora, onde a gente convive, a gente está com nossas comunidades locais. E eu vejo na TV e as rádios comunitárias um veículo de um potencial imenso, porque trata dos assuntos referentes àquela localidade, àquele território. E esta frente vem boa hora, porque ela vai acompanhar atentamente, com muito cuidado, com muito zelo, todos os projetos de leis que tramitam no Congresso Nacional, tendo em vista que ela faz parte de senadores e deputados. Mas também urge uma necessidade premente de que se tenha uma política nacional voltada para a área, porque não dá para a gente conviver num país, as dimensões territoriais como o Brasil, numa população imensa como a do Brasil, e a gente vê as TVs e rádios comunitárias ainda serem tratadas com desdém, ou seja, são os coitadinhos, e não é verdade. As rádios e TVs comunitárias têm um contato direto com a comunidade, tratando os assuntos locais, das demandas, das sensibilidades, os sonhos das comunidades nesse imenso Brasil. E eu imagino que é importante que o governo federal também, nas suas verbas publicitárias, não destinem e priorizem apenas os grandes conglomerados da mídia, mas também priorize os pequenos que estão mais em contato direto com as comunidades, não só com segmentos exclusivos daquelas rádios que são focadas em determinados sindicatos, determinadas associações, mas das comunidades de uma forma geral, principalmente nos municípios que demandam, que precisam essa comunicação, as pessoas se comunicarem mais. Eu acho que toda essa crise que tem hoje no mundo, no Brasil em particular, é falta do diálogo. E o diálogo se faz com comunicação e comunicação com competência, como se faz as rádios e TVs comunitárias. A Frente Parlamentar obteve a assinatura de pelo menos 120 deputados e senadores, dentre eles o deputado paulista Vitor Lippe, que se mostrou solidário com as principais reivindicações das TVs comunitárias. Bem, eu quero participar da Frente Parlamentar de apoio às TVs comunitárias do Brasil porque entendo que é um serviço de grande relevância para a população, né? Ela tem uma importância local muito grande. E nós pretendemos trabalhar no sentido de apoiar a possibilidade de um pequeno espaço do tempo das TVs comunitárias serem para que elas consigam recursos, obviamente, para fazer a melhor programação, porque nós sabemos que tudo tem custo, né? Você tem pessoas que trabalham na filmagem, pessoas que fazem a redação, você tem estrutura, você tem a locação dos espaços. Então é importante que a legislação permita a sustentabilidade econômico-financeira das TVs comunitárias aqui no país. A nossa preocupação é da gente garantir a melhor condição para que haja uma programação de qualidade, para discutir as questões locais, enfim, divulgue os bons trabalhos da comunidade, que possa haver realmente uma integração cada vez maior com uma programação local. E a segunda demanda que nós estaremos apoiando nesse momento é de que os espaços das TVs hoje fechadas, né, hoje elas acabam não tendo a gestão da representação das TVs comunitárias. Nós entendemos que se existe o espaço, quem deve usar e fazer a programação seriam as próprias TVs comunitárias. Então, creio que vocês terão o apoio da grande maioria dos parlamentares dessa casa e contem com o nosso trabalho e continuem realizando esse trabalho de relevante interesse público e que valoriza as questões locais, esse empreendedorismo local, esse desenvolvimento das TVs comunitárias vem ao encontro do fortalecimento das regiões brasileiras.
Lideranças das TVs comunitárias aproveitaram o fórum para exibir faixas na frente do Congresso Nacional. No último dia do Fórum ABCCom 2015, TVs públicas em primeiro lugar, o presidente da ABCCom, Paulo Miranda, reivindicou uma reunião junto à Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República para estabelecer critérios na distribuição dos conteúdos institucionais do governo federal disponibilizados às TVs comunitárias. O pedido do presidente da ABCCom foi atendido e uma reunião aconteceu no gabinete do ministro Edinho Silva. O grupo foi recebido pelo secretário de Comunicação Integrada, Alessandro Godinho. No encerramento do fórum, os participantes fizeram um balanço dos 3 intensos dias de atividades. A aproximação política que se teve de todos os fóruns que eu já participei, esse foi a melhor. Tivemos boas reuniões, Ministério das Comunicações, na SECOM. Enfim, esse tipo de fórum eu acho que é mais útil do que a gente ficar encerrado numa sala debatendo algumas coisas que a gente já pode debater em outros momentos. Tivemos um avanço importante com relação aos parlamentares, porque houve a formação da frente e nós tivemos uma oportunidade de externar e de mostrar qual importante vai ser o desenvolvimento das TVs comunitárias para o desenvolvimento das TVs públicas do Brasil. Na questão da formação da frente parlamentar das televisões comunitárias, que acredito eu que vai ajudar muito na flexibilização por parte do Ministério das Comunicações da questão do canal da cidadania, que hoje fica engessado porque os pedidos têm que ser feitos através das prefeituras e a maioria das prefeituras não tem o interesse de fazer esse pedido. Então, acredito eu que com a articulação do Fernando Mauro, do Paulo Miranda e juntamente com a frente parlamentar poderá haver uma modificação na lei e beneficiar sobremaneira os canais comunitários. Tivemos grandes avanços, uma participação maciça dos canais, muito bem representados aí pelo nosso presidente nacional Paulo Miranda e pelo presidente estadual Fernando Mauro, e onde se definiu também, se deu um caminho importante para o Instituto ABCCom. Nós podemos dizer que quem ganhou muito nesse processo foram os canais comunitários associados à ABCCom, ao Instituto ABCCom e à ACESP. Cada um deles foi reconhecido e valorizado, porque uma entidade ou entidades como as nossas não se fazem através da cabeça de 5 ou 6 iluminados. As nossas entidades têm que refletir aquilo que pensam e aquilo que decidem as suas bases. E isso foi entendido por mim, foi entendido pelo presidente Paulo Miranda e todos os dirigentes da ABCCom e do Instituto ABCCom, de maneiras que hoje nós rumamos unidos para que nós tenhamos uma televisão comunitária, uma televisão pública cada vez mais forte, e esse Fórum 2015 certamente foi um passo muito importante para isso. Vou sair daqui com muita esperança de que nós vamos conseguir agora em 2016 uma mudança, porque nós, por exemplo, no meu caso, 18 anos que a gente tem essa TV comunitária em Peruíbe, é uma luta muito grande e agora a gente sai daqui rejuvenescido com a esperança de que 2016 em diante nós vamos conquistar muita coisa que que nós vimos lutando há anos para conseguir. O Fórum ABCCom 2015, TVs públicas em primeiro lugar, realizado pela Associação Brasileira de Canais Comunitários, ABCCom, teve o apoio do Simpro, STIU e bancários do Distrito Federal e também do Itaú Cultural.